Oi, eu sou o Rômulo e estou muito feliz que você aceitou meu convite para estar acompanhando os vídeos deste canal. Estarei abordando sobre teologia e o vídeo de hoje será sobre a certeza da existência de Deus. A grande pressuposição da teologia é de que Deus existe. Gênesis capítulo 1, verso 1, pegue sua Bíblia para estar acompanhando alguns textos comigo. Assim afirma: no princípio criou Deus os céus e a terra. Perceba que a Bíblia ela afirma a existência de Deus e não se preocupa em comprová-lo, não se preocupa em apresentar argumentos, pelo contrário. Vejamos o que o autor aos Hebreus diz, no capítulo 11, verso 6 de sua carta. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então a Bíblia diz que a aceitação da existência de Deus é uma matéria de fé. E uma boa definição de fé é encontrada ainda neste mesmo capítulo, no verso 1. Vejamos novamente. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Alguns levantam a acusação contra cristãos de que nós, cristãos, nos baseamos em um argumento circular para sustentar a existência de Deus. E que, portanto, não faz sentido crer em Deus. Contudo, quem faz este tipo de acusação despreza que ele também parte de um pressuposto de fé em algo. Isto é, a filosofia dessas pessoas que fazem este tipo de acusação, quando analisada em suas pressuposições, em algum momento também afirma algo que é necessário, é exigido ter fé para aceitar como verdade, para aceitar como verdadeiro, fazendo sentido para a vida daquela pessoa. A verdade, então, é que o ser humano, todo ser humano, decide em que vai crer e em que não vai crer. Decide o que crê e o que não crerá. Dito isto, a grande pergunta que nos cabe responder é: mas a fé em Deus deve ser algo irracional? É um salto no escuro? Eu argumentarei neste vídeo que não, porque a Bíblia, ao mesmo momento que ela nos chama a ter uma fé, ela nos chama a ter convicção em fatos que não se veem. E também nos ordena a apresentar a razão da nossa esperança. Então, vamos lá. Para se defender a existência de Deus, temos que lidar com a questão do sentido da vida e do propósito da existência. Qual o sentido da vida e qual o propósito da existência? Crer em Deus ou descrer em Deus faz muita diferença nas respostas que as pessoas dão a estas perguntas. Por que as coisas existem? Percebe o quão fundamental isto é? Se não há Deus, se tudo é obra de um processo natural e evolutivo, pura e simplesmente, no fim das contas, teremos que dizer que não viemos de lugar algum e que não estamos indo para lugar nenhum. Chegaremos, então, à conclusão que tudo se resume no aqui e agora. Além disso, perderemos a confiança em todas as coisas, ou seja, em que crer ou em quem podemos confiar. Pois, se tudo ao nosso redor é apenas fruto de uma ação e reação químico-física, até mesmo nossos pensamentos seriam apenas instintos irracionais. Em suas últimas consequências, este tipo de crença põe em xeque tudo aquilo que é moral, que é belo e que é civil no homem. Tudo aquilo que as sociedades organizaram seria posto em xeque. E pisaríamos em uma base falsa, em gelatina. Agora, se há Deus, existe um propósito, e tudo passa a fazer mais sentido, pois há uma razão para a existência. E eu, pessoalmente, concordo com o breve catecismo de Westminster, que diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A existência de todas as coisas é a glória de Deus.
A verdade é que, ao excluir Deus, o naturalismo e o cientificismo se tornou irracional. Isto é, as filosofias que tentam excluir a existência de um Criador deste universo, no afã de buscar respostas apenas na natureza e na ciência, acabam se fundamentando em uma base frágil, a base de gelatina que agora há pouco eu falava. Mas nem sempre foi assim. O pensamento científico de investigar os processos naturais surgiu dentro de uma escola onde tinha cosmovisão cristã. Isto é, a visão de mundo que os criadores do método científico era a pressuposição que só podemos ter certeza de observação e de repetição das coisas porque há uma ordem programada, e não só programada, mas providencialmente sustentada. E que só poderia ter sido então organizada e que só é sustentada porque há um ser pessoal, autoexistente, onipotente, onipresente, onisciente. Isto é, o próprio Deus, o Deus das Escrituras. Além disso, nem tudo que existe é verificável em laboratório. Muito provavelmente você ama seu pai, sua mãe, esposa, namorada, ou mesmo seu cachorro. O sentimento de amor não é verificável, mas você sabe que ele existe, mesmo sem conseguir observá-lo ou apalpá-lo. Existe uma nova teoria por aí chamada de multiverso, para negar a existência de Deus. Mas é fácil percebermos a falácia desta ideia, desta teoria. Os proponentes dela afirmam que existem infinitos universos paralelos e que assim todas as possibilidades são possíveis. Ora, se todas as possibilidades são possíveis, a existência de um Deus autoexistente, onipotente, onisciente, onipresente, em algum desses multiversos, é real. E se é real, ele é o criador de todas as coisas. Portanto, há uma contradição no multiverso. E aqueles que propõem esta teoria para tentar negar a Deus só estão revelando aquilo que está no coração deles, sendo um problema moral. João Calvino, ele trabalhou com dois conceitos: o senso de divindade e a semente da religião no coração do homem. O homem tem dentro de si um senso de que há algo divino superior a ele, bem como o desejo por adorar alguma coisa. Essa ideia é bíblica. Olha o que Eclesiastes 3, verso 11 diz. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Romanos 1,18 também fala disto. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. A ideia de Paulo é mostrar que, quando os homens tentam negar a Deus, eles estão agindo contra a própria constituição natural. E isto por causa do pecado. Perceba que eles detêm a verdade pela injustiça. Mas o contrário de verdade é mentira. E Paulo diz que eles transformam a verdade em injustiça, revelando então que é uma questão do coração. A queda afetou o homem. E este, por causa do pecado, tenta negar a Deus, age contra a sua própria constituição. Neste sentido, historicamente, alguns argumentos foram utilizados para defender a existência de Deus. Vejamos então. O primeiro argumento, ou a primeira proposição de evidência de que Deus existe, é a ideia de que Deus existe como ideia, como um pensamento comum entre todas as pessoas, ou no geral, na humanidade. E por que muitas pessoas creem em Deus, ou pensam em Deus, este ser existe. Eu confesso que não gosto muito desse argumento,
Isso porque, imagine se muitas pessoas crescem em um unicórnio. O unicórnio existiria? Então, eu não sustento esta tese. Em todo lugar, e aqui eu falo agora do segundo argumento, é assim: em todo lugar o homem tem buscado se organizar religiosamente de alguma maneira. O Salmo 19, verso 1 diz que toda a criação proclama a glória de Deus. A criação, então, é um tipo de linguagem de Deus aos homens, apelando para as suas mentes que há o Criador. E aqui eu começo a concordar com os argumentos que foram levantados durante a história. Porque nós vemos a antropologia e a sociologia mostrando que realmente, em todo lugar, o homem agiu como ser religioso. Até mesmo o ateu, como diria João Calvino, ele adora alguma coisa. O coração é uma fábrica de ídolos. E por conta da corrupção do coração, ele não consegue alcançar quem é o Criador. Ainda existe um terceiro argumento que também é muito bom. Se o mundo teve um princípio, há uma causa. Pense comigo. Se haveria uma sopa cósmica, de onde veio a energia? Pense mais ainda. Se olharmos a matéria e a energia, e as leis que regem a matéria e a energia para que elas funcionem como existência. Como que elas funcionam? Matéria não cria energia. Energia não cria matéria. Leis não são criadas nem por uma nem por outra, mas elas funcionam. A resposta é que há um criador para a matéria, há um criador para a energia, e esse criador para as duas coisas também é o grande legislador. Diante disso, existe o argumento que é o ajuste fino do universo. Richard Dawkins escreveu um livro chamado Relojoeiro Cego. E neste livro ele afirma que ele considera a possibilidade até mesmo que um ET tenha criado o mundo. Perceba que o problema de Richard Dawkins e de Stephen Hawking não é a existência de um criador, é a existência de Deus. É um problema do coração deles. E esse ajuste fino do universo é evidenciado como, por exemplo, se a Terra fosse um pouquinho mais perto do Sol, morreríamos queimados. Se a Terra fosse um pouquinho mais distante do Sol, morreríamos congelados. E não haveria possibilidade de haver vida. E mais, como que, voltando ao argumento da matéria e energia, como que isso gerou vida? Veja que é um salto de fé novamente. É um argumento circular no cientificismo. Eu sou formado em gemologia, que é o estudo da cadeia produtiva das gemas, ou da joalheria. E da matéria que a gente estudava era no laboratório. Era o laboratório de identificação e caracterização, bem como certificação de gemas. Um dos nossos trabalhos neste laboratório era através da observação, imergindo ou colocando a gema, que é também conhecida e mais conhecida como pedra preciosa, dentro de uma cuba em que nós usávamos o microscópio para observarmos as características que havia dentro dessa pedra preciosa, dentro dessa gema. E a partir da observação e da caracterização daquelas gemas dentro daquele sistema, dentro daquele microscópio, a partir das suas características internas, nós tínhamos o hábito de dizer que ou era natural, ou isto é, ela foi formada por um processo geológico encontrada na natureza, ou ela era encontrada e feita em laboratório, e seria chamada de gema sintética ou artificial. Perceba, se uma pequena pedrinha é possível verificar se ela foi criada ou se ela foi formada, imagina este vasto universo tão complexo, com tantas variedades de coisas. Ah, é mais fácil, como diz alguém,
ser um crente do que ter fé para ser ateu. Eu não tenho fé para ser ateu. E você? Tem? Mas ainda existe um quinto argumento, que é uma moral implícita em todos. Toda a sociedade tentou se organizar moralmente. Nós vemos que em muitas sociedades é um pecado matar, tem ordem, tem busca de construção civil, tem busca de tentar se organizar, seja no modelo tribal, seja no modelo monárquico. Mas fato é, existe algum tipo de organização e algum senso de moralidade. Essa moralidade implícita e que se expressa nos homens, ela tem alguma origem que não está no próprio homem. Ainda que filósofos, sociólogos, antropólogos dizem que a moral ela é construída, mas entraríamos naquele argumento. E onde surgiu a primeira moral? E por que que esta mesma moral é repetida em várias sociedades? A resposta que nós podemos dar é que há um moralista ou há um ser moral absoluto. E este ser é o próprio Deus. Mas a maior prova da existência de Deus está em Jesus. Pois os testemunhos existentes para a vinda, morte e ressurreição de Jesus são irrefutáveis. Nenhum historiador sério, e aqui eu não estou falando de Zet ou esses historiadores que tendem a negar a existência de Jesus, não. Eu estou falando de historiador sério, arqueólogo, pessoa que pesquisou. Ele tem que lidar com o fato de que Jesus é um personagem histórico verdadeiro. As fontes e testemunhas do fato da existência de Jesus, elas são confiáveis. E podemos atestar isso. Ele não só provou ser Deus, ele provou que Deus existe e que ele era Deus. E que ele é Deus revelado. Entretanto, este assunto se dará na próxima aula ou no próximo vídeo. Concluindo e deixando aqui algumas observações e fazendo aplicações. Por mais que existam argumentos para a existência de Deus, o único que pode convencer alguém da existência de Deus é o Espírito Santo, por meio da pregação do Evangelho. Veja, a Bíblia, ao mesmo tempo que diz que a fé é necessária para a aceitação da existência de Deus, ela também afirma que quem dá esta fé é o próprio Deus. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Deus existe e requer fé. Se fundamente, então, mais na sua fé. Busque conhecer quem é Deus. Creia mais em Deus. Se você é uma pessoa que não crê em Deus e duvida da sua existência, eu lhe chamo ao arrependimento. Se você então não crê, se arrependa. E aí? Você conhece algum ateu? Te desafio a compartilhar este vídeo para ele ou ela. E se você também deseja compartilhar melhor a sua fé, continue comigo nas explicações destes vídeos. Este é o segundo vídeo da caminhada teológica.